paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Estou eu mais uma vez aqui com a palavra de Deus, irmãos. Desta vez para falar um pouco sobre a tentação de Jesus no deserto. Quando falamos desse assunto, nos vem logo na mente o livro de Mateus, que está escrito lá em Mateus capítulo 4, do 1 ao 11. Só que no livro de Lucas também ele fala, capítulo 4. E em Marcos também, no livro de Marcos, capítulo 1. Só que a gente vamos fazer uma leitura no livro de Marcos 1, verso 9 ao 12, ao 13. E logo em seguida vamos para o livro de Mateus, para a gente entender por que Jesus ele tinha que passar por a tentação no deserto. E no livro de Marcos, do 1 ao 13, que assim está escrito: E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és meu filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. Vivia entre as feras e os anjos o serviam. Aqui no verso 9, a palavra do Senhor faz alusão ao povo de Moisés, porque quando saiu da terra do Egito, e ali Deus levou ele até onde ele queria que o povo estivesse, no mar, para ali todos serem batizados. E lá no livro de 1 Coríntios 10, 1 ao 2, fala sobre isso, que eles foram batizados com Moisés nas nuvens e no mar, né? E no verso 10, e logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito que como pomba descia sobre ele. E outro discípulo, Jacó, quando estava fugindo do seu irmão Esaú, ele chegou numa parte ali do deserto e tomou para si uma pedra e fez como travesseiro. E ali ele dormiu e sonhou e viu os céus abertos. Na verdade não foi um sonho, foi sim uma visão. E viu anjos que subiam e desciam. E no verso 11, e ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és meu filho amado, a quem me comprazo. Na palavra hebraica, filho amado, é o nome Davi. Davi significa filho amado. Por isso que a palavra do Senhor diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque a palavra do Senhor, lá em Atos 13, 22 e 23, diz que ele executou todos os mandatos do Senhor. E no 12, e logo o Espírito o impeliu para o deserto. Aqui continua sendo uma alusão ao povo hebreu, que quando foi batizado no mar, lá em 1 Coríntios 10, 1 e 2, eles foram batizados e logo depois do batismo, o que estava esperando todos eles era o deserto. Aqui nos dá a entender que não é diferente com a vida dos cristãos, porque quando nós aceitamos a Jesus e mostramos para todo mundo que nós queremos ter vida com Deus no batismo, é ali que começa realmente as pelejas, as dificuldades, as perseguições. Mas Deus sempre está ali para nos fortalecer, nos dar ânimo e vigor, né? E no verso 13, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, vivia entre as feras e os anjos o serviam. Quando a gente lê o livro de Mateus sobre a tentação de Jesus, nós pensamos que Jesus só sofreu aquelas 3 tentações,
Mas não. Ele passou 40 dias no deserto, sendo tentado de todo tipo de tentação que você possa imaginar, até nem possa. Porque de todo tipo de tentação ele sofreu, para que, sendo aprovado ali, ele não pudesse nos dar a vida eterna. E vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Também outro profeta, Daniel, que na Babilônia, ali ele esteve entre as feras, mas só que foi durante um dia, que se encontra no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 22, que ali o rei, a decreto de alguns que serviam o rei, por inveja do profeta Daniel, eles mandaram que o rei fizesse um decreto e jogassem ele nas cavernas dos leões. Mas ali Deus deu o livramento a ele. E dando continuidade à leitura, e aqui no verso 12, e logo o Espírito o impeliu para o deserto. Aqui também, como eu falei, faz alusão ao povo de Israel, porque o povo de Israel foram batizados no Mar Vermelho e passou 40 anos sendo provado no deserto. Moisés e o povo de Israel passou 40 anos no deserto, logo depois que foi batizado no Mar Vermelho. 40 anos de provação e tentação, mas falhou. Porém, Jesus em 40 dias venceu o pecado no deserto, né? Mas ali, quando Jesus ele vence a batalha no deserto, a batalha da tentação, dos pecados, dos prazeres da carne, que Jesus ele sofreu, ali era apenas a primeira batalha, porque a guerra começou no ministério de Jesus. Porque antigamente, quando João Batista ele apareceu e estava batizando nas águas o povo, abrindo o caminho para que eles pudessem entender quem realmente era Jesus, naquela época não havia tantas pessoas endemoniadas. Mas quando veio o ministério de Jesus, ali Satanás ele começou a possuir as pessoas. Não é à toa que onde Jesus andava havia pessoas endemoniadas. Até mesmo os fariseus, né, lhe julgavam, dizendo se tu és mesmo filho de Deus. Né? Até mesmo o seu amigo Pedro se deixou ser usado pelo inimigo e disse: Senhor, não, você não pode morrer. Jesus disse: arreda-te, Satanás. Né? Porque Jesus ali em espírito, ele sabia. E outro, o próprio amigo dele o traiu, que foi Judas. Judas, ele deu lugar ao inimigo, ao nosso adversário, ao acusador das nossas almas. E ali ele se deixou ser possuído. Muita gente pensa que quando uma pessoa é possuída por algum demônio, ou até mesmo pelo Satanás, aquela pessoa cai no chão toda retorcida. Não. Tem muita gente que é endemoniada e anda por aí fazendo coisas que não agrada a Deus. Como, tipo, no caso de Judas, ele deu lugar ao inimigo e estava endemoniado. E o que ele fez? Ele vendeu Jesus por algumas moedas. Na história diz que foi por 30 moedas de ouro e de prata. Ele vendeu Jesus. Uma coisa que está acontecendo nos dias de hoje, tem muitos dentro das igrejas que estão vendendo Jesus. Muitos dizem que para você ser salvo, você tem que dar, dê, venda e traga para o templo. E não se esqueçam uma coisa,
a palavra do Senhor diz que Deus ele não habita mais em templos feitos por mãos do homens. Porque assim, a palavra do Senhor diz que aonde se encontra dois ou mais reunidos em meu nome, ali eu se farei presente. Deus sim está no templo, na igreja, mas ele não mora ali. Por quê? Porque ali pode estar muita gente, mas se dois estiverem buscando em espírito e em verdade, ali ele se fará presente. Porque você é o templo, você é a morada do Espírito Santo. Deus, ele habita em você. O Espírito Santo de Deus está em você. Tipo que se nós cristãos, sair do templo e fizer um culto campal na praça, na esquina, ali é uma igreja, porque ali estamos todos reunidos na presença de Deus, então ali ele se faz presente. Nós temos que entender isso, que nós somos o templo e a morada do Espírito de Deus. Amém? E dando continuidade, agora vamos ler no livro de Mateus, para entender um pouco porque Jesus ele tinha que ser tentado. Mateus capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Aqui também essa parte faz alusão a dois profetas maiores, homens que viveram para Deus e com Deus. Um foi Moisés, que para receber as tábuas da lei passou 40 dias no monte sem comer e sem beber, na presença de Deus. E o outro, Elias, que se encontra em 1 Reis 19:8, que ali fugindo de Jezabel, com medo, ele cochilou. Então o anjo lhe acordou e chamou ele, deu um alimento para ele, que ele fizesse uma caminhada de 40 dias. Agora em diante do capítulo 4 de Mateus, vamos entender um pouco porque Jesus ele tinha que ser tentado, né? Porque a palavra do Senhor diz que Jesus ele é o segundo homem e o segundo Adão, que se encontra no livro de Romanos, capítulo 5:12 e 1 Coríntios 15:22. Porque a palavra aqui do Senhor, no livro de Mateus, só mostra 3 tentações que Jesus passou. E foi as mesmas 3 que o tentador ele usou lá no jardim, lá no início, e venceu. E conseguiu o senhorio da humanidade. A palavra do Senhor diz que o mundo jaz do maligno. Já significa estar, firmar, viver. Então, porque a palavra do Senhor também, lá em Apocalipse 12:9, diz que ele é o grande dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás, o enganador. Foi ele que tentou lá no início e venceu, e tentou Jesus quando veio. Só que o negócio com Jesus foi totalmente diferente, né? As 3 tentações. A primeira, e verso 3. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui Deus já venceu a primeira. Gênesis 3:1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher:
É assim que Deus disse: não comereis de todo a árvore do jardim, né? Primeiro aqui ele fala em comer. Aqui ele tenta Jesus na comida e aqui também ele tenta Eva na comida. Agora vamos ver Mateus 4, 6 e 7. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas tuas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Venceu de novo Jesus. Só que uma coisa interessante aqui é que no verso 6 nos dá a entender que Satanás, ele conhece a Bíblia. Porque aqui, porque está escrito, ele que diz, está escrito, que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Agora, onde está escrito isso que ele falou? Salmo 91. Isso, um salmo de oração, de poder. Um salmo onde os religiosos deixam aberto na sala da sua casa. Meus amados. Só aí, aqui Jesus ele venceu novamente. E lá em Gênesis 3, 2 e 4. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Aqui ele fala, aqui ele diz, ele usa da palavra, lança-te daqui abaixo, porque não está escrito, teu pai não disse que tu não vai morrer se tu se lançasse daqui. Mesma coisa foi aqui, só que em palavras diferentes. Se tu comer, tu não vai morrer, né? Aqui no jardim ele ainda chama Deus de mentiroso, porque ele está aqui, de verso 4. Verso 2 ele diz que pode comer, e no verso 4, certamente não morrereis. Mas realmente eles não morreram naquela hora que eles comeram o fruto do conhecimento. Eles não comeram e assim se abriram-se os olhos e passaram a ver o mundo de outra forma. Então ali a sua inocência, né, já fizeram separação de Deus com eles. Porque ali eles viram que eles estavam nus. Então, eles vendo-se nu da inocência que eles tinham de poder andar com Jesus naquela época, no jardim, com Deus, em toda a viração do dia, eles se separaram da presença do Senhor por causa do pecado. Então ali eles não morreram naquele instante, mas entrou no mundo a degeneração do seu corpo. Ali eu creio que antes do pecado, quando Deus permitia que um fruto caísse da terra, aquele fruto ali ele não apodrecia, ele ficava ali até vir um animal e o comesse. Mas ali então veio vendo a velhice, todo tipo de desgraça, o clima, o tempo, o ar, tudo mudou por causa do pecado. Como está escrito, por causa de um homem entrou o pecado no mundo e de outro a salvação. Porque Jesus, aliás, Adão, ele faz alusão
a Jesus Cristo. Como? Porque da costela de Adão, Deus tirou a mulher. E nas Escrituras, a mulher simboliza a igreja. Quando Jesus morreu na cruz, um soldado ali, ele fez uma simbologia, dando-lhe uma lançada na sua costela para saber se realmente ele estava morto. E ali saiu sangue e água. Sangue e água é vida. E ali nasceu uma mulher de Jesus, que é a igreja. Amém? E dando continuidade em Mateus 8 ao 10. Novamente o levou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Amém? Aqui, ele está mostrando todos os reinos do mundo, as riquezas, as coisas, os bens, as glórias, as famas e o poder. Se Jesus, prostrado a ele, o adorasse. Mesma coisa, só que em outras palavras, ele usou em Gênesis 5:6. Porque Deus sabe, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como os Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, né? Aqui, Lúcifer, o tentador, levou Jesus e mostrou-lhe todas as belezas do mundo, né? Toda a vaidade que ele poderia ter. Mesma coisa foi que ele mostrou. A árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. As mesmas coisas que a antiga serpente usou no jardim, ele queria usar nos últimos dias de tentação no deserto. Porque Jesus ele passou 40 dias sendo tentado e ainda jejuando. E uma grande diferença é que Adão foi tentado no jardim, nas coisas mais belas que nós nem imagina que lá teria, ele tinha tudo. Então ele caiu. E Jesus ele veio ainda dificultando as coisas, pediu para a tentação ser no deserto. A primeiro homem caiu no jardim, mas Deus venceu a batalha no deserto. Verso 11 de Mateus. Então o diabo o deixou, e chegaram os anjos e o serviram. Lá no livro de Lucas, porque antes de eu estar lendo esse estudo, eu li os 3 evangelhos que relatam sobre a tentação de Jesus. E no livro de Lucas, o final diz que Satanás o deixou por algum tempo. Porque, como eu falei, a Deus venceu a primeira batalha aqui na tentação no deserto. E ele iria vencer a batalha na cruz. Porque ali Deus começou a saquear o inferno no seu ministério, resgatando vidas, libertando cativos, livrando da morte os endemoniados, como o do Gadareno, fazendo discípulos e os seus milagres. Amém?
E isso foi o primeiro, do primeiro motivo porque Jesus ele tinha que ser tentado. Porque Deus viu que o primeiro homem, Adão, caiu. Então, antes de começar o ministério de Jesus, ele tinha que ser tentado, provado e aprovado. E o segundo motivo, Deus ele tinha que vir para nos salvar, nos dar a vida eterna, foi para passar por tudo que nós iríamos passar. Como está escrito em Hebreus 2, 17 e 18 e Hebreus 4, 14 e 16. Hebreus 2, 17 e 18. Por isso, convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Ele passou de todo tipo de tentação, mas venceu. Né? Porque Jesus ele veio para o mundo 100% homem e 100% Deus. Só o que a palavra diz que ele não usurpou ser como Deus, mas antes tomou ali o seu lugar como um homem. Sentiu fome, sede, sentiu medo. Sentiu fome porque pediu pão, sentiu sede, pediu água à mulher samaritana e sentiu medo, suou gotas de sangue. Ele era homem, mas também era Deus. Não usou a sua onisciência, a sua onipotência e a sua onipresença. E no verso 4, capítulo 4, verso 14 ao 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e chegar e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Né, meus irmãos? Porque quando a gente passa por tentações, tribulações, dificuldades, ali a gente murmura, né? Porque todos os cristãos murmuram. O crente que falar que não murmura, que não diz nenhum porquê, Senhor. Logo eu, porque eu, mas eu sou tão fiel a Ti. Esse é o motivo de nós sermos tentados, porque nós somos fiéis. Porque ali o inimigo ele sabe. O inimigo ele não é onisciente, mas eles têm os deles ali vendo tudo que está acontecendo. Então eles vão, ele ali é muito fiel a Deus e vão dificultar as coisas para ele, né? Mas nós temos o nosso sumo sacerdote. Há uma grande diferença entre sacerdote e profeta. Jesus ele é o nosso sumo sacerdote e o profeta maior. A diferença é que o sacerdote ele leva as súplicas, as orações e as petições do homem para Deus. E o profeta, ele ouve de Deus as profecias, as ordens e os mandatos e levam para os homens. Então Jesus, ele é os dois, é o sumo sacerdote
e o profeta maior. Então nós tem a quem clamar e a quem chamar na hora da adversidade. Porque ele usa quem ele quiser, quando ele quiser. Até como ele usou a jumenta de Balaão. Porque nos dias de hoje até as pedras estão clamando. Amém, irmãos? E a terceira é que para que o seu sacrifício na cruz fosse aceito. Né? Porque ali na cruz foi onde ele venceu a batalha contra Satanás. Venceu a batalha. E uma coisa tremenda também que eu percebi pela misericórdia do Senhor, antes de nós lermos Isaías 53, 4 e 6, é que quando Jesus morreu na cruz, a palavra do Senhor diz que o véu rasgou de alto a baixo, que o que separava a nossa presença da presença de Deus não existe mais. Nós temos livre acesso. Só que nós não temos que estar em pecado. Nós temos que andar em santidade. Nós não somos santos e nem justos. Nós estamos atrás da santidade e somos justificados pela fé. Então ali, quando o véu foi rasgado de alto a baixo, é uma coisa muito interessante que eu vou mostrar para vocês. Então, meus amados irmãos, quando a palavra do Senhor diz que o véu se rasgou de alto a baixo, eu estava calculando uma coisa, que o povo de Israel é o povo primogênito de Deus, né, que ele escolheu para si. Então, assim, quando o véu rasgou de alto a baixo, eu fiz assim, ó. Corta o B, cortei o B. Cortando o B, ele fica só isso assim, ó. Só assim. Né? Porque é assim, o B. Então se transforma na palavra Israel. L A R S I. Interessante, né? Cortou o B. Se transforma na palavra Israel, que é o povo de Deus. Então, meus amados irmãos, a promessa que Deus ele deixou lá antigamente, que ia dar ao povo de Israel Canaã, também vale para nós nos dias de hoje. Só que nós temos que andar em santidade, porque o que nos aguarda é a Canaã celestial, porque o véu foi rasgado e nós temos livre acesso com a presença do Senhor. Amém? Então, dando continuidade para finalizar esse pequeno estudo no livro de Isaías, capítulo 53, 4 ao 6. Que assim está escrito: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.
Todos nós andávamos desgarrado como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Por isso que quando Jesus ele estava lá na cruz, ele falou: Eli, Eli, alá sabactani, Deus meu, por que me desamparaste? Naquela hora ali, o Senhor, Iá, ele só via os nossos pecados cravados em Jesus, porque ele venceu a morte e venceu o pecado e venceu a batalha, né? E por causa da crucificação de Jesus, ele nos deu a vida. Então, meus amados irmãos, esse foi apenas um pequeno estudo, que tem mais coisas, né? E para nos dar a entender, pelo amor de Deus, por nós. Porque nós temos que ler este livro aqui com temor e tremor, não como um livro. Porque o que eu costumo dizer que a Bíblia é um quebra-cabeça. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, viva e eficaz. Tudo vai passar, mas a palavra de Deus vai permanecer. Fica na paz e amém.